Recentemente o Senhor falou muito comigo através da tradução de uma palavra também comum em ministrações relacionadas a esse texto. Romanos 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, essa é a tua palavra, ela foi lida, ela foi proclamada já nesse lugar, e certamente ela não vai ser recolhida a ti sem os seus frutos. Peço que o Senhor tome os corações, as mentes, que haja o menor movimento, que haja muita centralidade no que está acontecendo aqui, porque o Senhor tem a primazia, tem a prioridade nesse lugar, nessa noite. Venha o teu reino e o teu governo, se estabeleça sobre nós, que essa reunião venha estar causando um impacto além das paredes e das janelas, que essa reunião possa estar, Deus, visitando gabinetes, esferas públicas, sociais, instituições, especialmente a casa e o coração de alguém que está desesperado, precisando de um abraço, precisando que a esperança se apresente. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém. Você pode dar um aplauso a Ele? O texto é muito conhecido e a abordagem não vai destoar muito do que o próprio texto traz. Eu vou me ater ao verso 2 inicialmente, porque uma palavra chama muito a minha atenção. E não vos amoldem ao sistema desse mundo, mas sejam transformados. Não estejam em conformidade, não andem na forma desse mundo, mas experimentem a transformação. Essa palavra aqui no grego é metamorfos. Metamorfos é uma palavra muito usada na transformação, por exemplo, de uma lagarta. Desde o seu estado lagarta até o seu estado casulo, até o seu estado borboleta. E o Senhor falou muito comigo através de uma ministração certa vez, ainda no final do ano passado, e eu fui tomado na minha casa dizendo: Deus, tem alguma coisa, tem algum tesouro teu aqui que eu preciso cavar. E aí continuei cavando, porque é o Senhor Jesus quem tem os tesouros e as chaves. Ele abre, ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. As 5 princípios fundamentais para não, o Senhor Jesus é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Nossa geração é uma geração que está procurando tudo em todos, mas nós só encontramos tudo em um. Qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. São muitas as fábulas bíblicas, mas a palavra de Deus precisa voltar a ser pregada e de maneira confrontadora, de maneira que nos mude, que nos molde, que nos transforme. Então a palavra metamorfos aqui dá uma ideia de uma transformação de vida e de uma transformação corpórea também, que na verdade é uma alegoria para a gente tratar de algumas coisas nessa noite. Mas o texto segue dizendo que existe uma transformação acompanhada de uma renovação de mente. Não tem como eu viver uma coisa, mas falar outra. Não tem como meu discurso ser um e a realidade da minha vida ser outra.
O mundo consegue ler a vida da gente. E Paulo falou que nós somos como uma carta lida. O seu corpo é um envelope grandão. E dentro do seu corpo tem uma carta escrita não por mãos humanas, mas escrita por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E essa verdade revelada que foi anunciada aos grandes profetas, aos profetas maiores, como bem descreve Jeremias no capítulo 31, de 31 a 33, que Deus renovou a aliança. E aí no 33 ele fala que eu mesmo vou ensinar o meu povo. Não precisa ninguém ensinar não, vocês não precisam aprender com ninguém. Eu mesmo vou colocar as minhas leis no coração deles e vou escrevê-las na sua mente. Aí alguns vão perguntar, mas André, como é que é isso? Não, ele está falando da era do Espírito Santo. Os profetas maiores anunciaram a era do Espírito. Isaías também mencionou sobre isso, desde o capítulo 26 ao capítulo 29. Inclusive mencionou também que os fariseus estavam tão endurecidos no seu coração, tomados, dominados pela letra, tão seguros de si, que eles estavam... Isaías afirma que eles estavam bêbados do vinho espiritual e bêbados do vinho natural. Ou seja, uma chapação só. Chapados na lei, porque eles eram a própria lei. Então a Bíblia diz que eles estavam completamente embriagados da letra, mas que se valeram disso por serem a própria lei daquele tempo. Vamos nos juntar qualquer dia e vamos tomar um vinho. Isaías afirma categoricamente que eles estavam embriagados, mas não só eles não ficaram satisfeitos, convidaram um profeta também. O profeta, bem que você podia se juntar a nós, vamos para o clube do vinho ali, vamos tomar um vinho. Nada contra o vinho, só não recomendo. E aí, tem uma hora que Isaías, Deus fala para ele assim, pergunta para eles com quem que eu vou falar. Será que tem alguém para me escutar? Será que eu vou ter que falar com as crianças de colo? Será que elas vão ser a voz profética desse tempo? As que ainda estão amamentando? Desde muito tempo havia uma carência por transformação, por verdade, por expressar uma verdade, por transpirar uma verdade. Será que o nosso tempo tem esse problema também? Será que a nossa geração também vive isso? Será que é só um problema daquele tempo? Será que é só um problema de 2.600 anos atrás? Não é um problema só daquele tempo, é um problema principalmente desse tempo. Lá está como exemplo para nós, para a gente não seguir. Mas não é assim que acontece. Nós nos acostumamos ao cenismo e ao cinismo. Nós nos acostumamos ao ambiente cênico do culto. Isso não transforma. A transformação que o Senhor Deus está esperando de nós envolve cavar o texto para ser ministrado pelo fundamento que gera o mandamento. Muitas pessoas estão obedecendo regras e a tudo que lhes é ordenado, mas o que diz Lucas 17, de 7 a 10, né? Aliás, ministrei sobre isso lá na Metodista, né? Na Terra Boa. Nossa geração está acostumada a fazer o que é ordenado. E o Senhor Jesus, em Lucas 17, falou que quem faz aquilo que é ordenado está andando na sua inutilidade. Eu não sei você, mas eu não quero chegar no céu e papai virar para mim e dizer que eu sou inútil. Se tem uma coisa que nós não podemos aceitar é que a nossa geração está andando na inutilidade, porque aquela geração, o Senhor Jesus chamou a atenção da geração dele, dizendo que eles estavam andando na inutilidade do serviço ordenado deles. André, o que você está querendo dizer? Que Deus quer mais da gente. E quer que você surpreenda Ele. Mas André, Deus pode ser surpreendido? Obviamente que não. Mas Ele quer ainda assim. Ele quer o teu esforço, Ele quer um nível de zelo da tua parte que surpreenda Ele. Eu não acredito em alguma coisa que chame a atenção de Deus que não tenha sido completamente transformada. Tem que haver um toque de transformação real que chame a atenção do Pai. Espera aí, essa irmã está diferente. Tem alguma coisa acontecendo na casa daquele irmão. De repente, alguns que chegaram muito antes estão vendo quem chegou agora
viver maravilhas e prodígios, porque decidiram mergulhar no profundo, nas águas turvas, nas águas voluptuosas do Espírito, porque essa é a alegoria. A profundidade das águas remete a uma dependência, é um lugar de alta pressão, é um lugar escuro, as marés levam para onde quer, é dependência total do Espírito Santo. Aliás, por falar em dependência do Espírito Santo, é também o Espírito Santo que nos ajuda a entender a revelação da palavra, porque Isaías falou, Ezequiel falou, Jeremias falou. Mas quem falou, André? João, primeira epístola de João, no capítulo 2, lá no verso, se eu não estou errado de endereço, 27, ele diz que não é necessário ninguém ficar aprendendo nada com ninguém, porque nós temos a unção do Santo, e essa mesma unção do Santo Espírito nos ensina todas as coisas. Ele disse só algumas coisas? Ele disse todas. Não há nada que Deus não possa nos ensinar e que não queira nos revelar. Mas Ele só revela para amigos. João 15,15, não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Pois eu tenho contado tudo acerca do meu Pai para vocês. Percebe o lugar que o Senhor Jesus está nos chamando? Você está aí? Você está sentindo esse convite? Para o lugar de transformação que Ele quer que a gente vá? Mas a gente vai precisar derreter. A gente vai precisar mortificar a nossa carne num nível ainda mais profundo. Os transformados têm um plano de voo para eles. Existe um plano de voo de Deus para quem é transformado. Existe uma promessa de Deus estabelecida antes do ventre. É um plano de voo preparado para aqueles que aceitam a transformação e os processos que Deus tem para a nossa vida. Você entende isso, não? Se a gente foge desses processos, desses aprendizados, nós não conseguimos chegar nesses lugares de terras, não conseguimos cavar. Aliás, não conseguimos acessar o rio de vida, o verdadeiro rio de vida. Porque toda vez que eu olho a Bíblia falar de poço, me dá a ideia de que vai acabar, tem escassez, uma hora vai secar. E a Bíblia fala muito de poços rachados, poços entulhados. Mas o rio que flui de Sião nunca seca. As águas torrenciais de Sião nunca cessam. As águas do Espírito nunca acabam. Se você tem agora um rio que flui, por que ficar correndo atrás de poça ou de poço? De água suja, informação parcial, palavras de internet. Estou dizendo para você porque eu quero entregar alguns ensinamentos importantes que esse pequeno texto traz para a gente. Eu queria entender, junto com a igreja, por que Deus Ele tem esse plano de voo, de transformação para a nossa vida. Os transformados têm que voar. Os transformados têm que voar e voar alto. Não estou falando de nada egocêntrico, nem excêntrico. Estou falando de um voo intencional nas asas do Espírito de Deus. Estou falando da obra do Senhor, feita de maneira ousada e intencional. 4 posicionamentos importantes para que a gente assuma o processo transformador de Deus. Em primeiro lugar, pare de se arrastar e de ser pisado, pois essa foi a palavra de Deus para amaldiçoar a serpente. Assuma um novo nível de compromisso com Deus e sua promessa, custe o que custar. Libere perdão, rompa com o pecado, gere expectativas na liberdade que há em Cristo. A lagarta, quando ela, no seu estado lagarta, obviamente, ela rasteja no máximo 1,2 metros. E a qualquer momento ela pode ser pisada por alguém, sim ou não? A lagarta deixa um rastro bonito, sim ou não? Não. É gosmento, sim ou não? É feio. Hã? Tem gente que olha e sai correndo. Enquanto estamos vivendo uma vida como lagarta, rastejando atrás da atenção de alguém, rastejando, escravo
nas emoções de alguém, rastejando atrás de migalhas, de provisões, de alimentos, rastejando atrás de migalhas na vida, estamos sem direção do Espírito, não há transformação de vida. Mas se você ouvir uma palavra que vem de Deus, você começa a entender que existe um novo lugar para você, um lugar de transformação e de renovação total. Você ainda está aí, não? E aí eu quero te propor um quarto posicionamento que nós precisamos ter. Eleve o nível das coisas. Eleve o nível das coisas. Colossenses 3, Paulo diz: olhem para cima, pensem nas coisas do alto. Eleve o nível do diálogo e do comprometimento com Deus. Mais envolvimento com as coisas do reino. A lagarta sabe. A lagarta, ela, ao ouvir a voz de Deus, o comando de Deus de que ela precisa olhar para cima, ela precisa ir para uma posição onde ela compreenda exatamente o que Deus quer. E aí ela sai de uma posição e procura um caule, um tronco para ela subir e entender o plano de Deus para ela. Você ainda está comigo, não? Essa lagarta procura se posicionar no tronco para entender o que Deus quer. Mas tem uma outra palavra que diz para ela: você vai ter que se renovar. Eu vou precisar de você novinha. E aí ela, não aceitando o seu estado corpóreo, não aceitando o seu status de alma, ela fica de cabeça para baixo e fica num casulo, de cabeça para baixo, não aceitando o seu passado, dando tchau para ele. Eu não sei se alguém tentou matar um casulo, uma lagarta no estágio casulo. É uma gosma, é um caldo, é um líquido horroroso, nojento, de um cheiro estranho. Não é uma experiência muito boa. Mas a lagarta sabe muito bem o que está fazendo. Ela derrete porque ela não aceita mais o seu eu. Você vai precisar se posicionar derretendo o seu eu, mortificando o seu eu. Isso foi proposto também lá em Êxodo 19 até Êxodo 34. Moisés está ali, né, naquele momento onde ele sobe ao monte porque Deus vai entregar as leis. E aí ele tem que descer correndo porque eles estão adorando o bezerro de ouro. Você lembra disso, não? E aí acontecem, milhares de pessoas morrem na frente de outras pessoas que ficam com muito medo, apavoradas. E aí Deus chama Moisés de novo: olha só, tudo bem, tu quebrou as tábuas, agora sobe aqui, que eu vou te entregar 2 novas tábuas no lugar daquelas que você quebrou. Moisés sobe, mas Deus fala assim: mas peraí, avisa eles para não nem chegar na base do monte, porque senão eles vão morrer também. Para ninguém chegar nem perto do monte. Vem só você. Moisés sobe. Para encurtar a história, ele desce com as tábuas da lei. Enquanto ele desce, Deus fala com ele assim: quando você chegar lá, avisa o povo que agora eu quero recebê-los aqui em cima também. Avisa o povo que ele está liberado para subir, para me buscar. E aí o Morada, né, muito contestado às vezes, através dessa canção, canta: eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te... Era uma oportunidade que Deus estava dando ao povo de conhecê-lo. Ele queria se revelar para o povo dele, não só Moisés. Deus não queria ficar matando pessoas na terra, não. Você sabia que Deus mata, não? Deus mata ainda. Tem gente que não acredita. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus tem ira ainda. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas tem gente que experimenta, que testa o temor de Deus. Não é boa coisa, não. Não é posicionamento de quem quer transformação de vida. Então a lagarta derrete e espera um comando para ver no que ela vai se tornar. A lagarta sobe e se fixa em meia altura para se reprogramar no Espírito Santo, pois entende que é hora de subir, mas para isso terá que se preparar para o grande milagre de uma vida de recompensas naturais e sobrenaturais. Deus não vai te entregar aquilo que você está achando que merece do jeito que você está agora, porque se te entregar, Ele te mata.
na fase em que você ainda não tem uma transformação aos olhos de Deus, os presentes que você olha para um lado e para o outro e vê pessoas sendo abençoadas, você não vai dar conta disso. Na verdade, o salmista diz que ele não consegue nem contemplar as maravilhas enquanto ele não conhece a lei de Deus. Então ele não consegue contemplar, refletir sobre o que está vendo, ele não entende o cenário. A lagarta também não quer passar por isso. E então, em terceiro lugar, a proposta para nós é ajustar o foco, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hã? Você vai precisar deixar para trás toda essa toxina de lembranças e ruínas e fracassos e coisas que você não conseguiu, que não alcançou, estava quase, mas não pegou. Deixa eu te falar, o Deus que eu sirvo, nada é impossível para Ele. Nada. Temos visto ao longo desses poucos 13 anos da minha caminhada cristã, pessoas que estavam completamente desesperançosas. E de repente de Deus aconteceu na vida delas, pastor. O de repente de Deus visitou elas. Sabe aquele rebuliço de Deus? Começou o favor de Deus a derramar sobre a vida daquela pessoa. E aí quando a gente olha também para uma certa cultura, a gente entende que tem alguém que está perseverando em silêncio, em oração, em lágrimas. E o do nada de Deus vai visitar a sua casa, porque você está com o joelho dobrado, está perseverando em obediência. Deus, o de repente dele, vai chegar. E não é por expectativas ou motivações erradas. É por justiça mesmo. É porque Deus é justo. Existem obras de justiça da parte de Deus que envolvem te abençoar, te favorecer. Olha que notícia boa. É? Mas aquele que era lagarta tinha um poder de influência muito encurtado. Pode descer aqui, não? A lagarta não conseguia pregar nem para 2 ou 3. Ninguém queria escutar a lagarta pregar. Eu estou fazendo uma analogia, amém não? Enquanto você é pequenininho, ainda está rastejando por atenção, você faz uma live e entra 5 pessoas, aí você desiste. Em vez de você gerar isso no espírito, que tem 5 agora, mas seja fiel no pouco, ministre essas 5 que entrarem, daqui a pouco Deus coloca 50, e aí você seja fiel, ministrando a alma daquelas 5 online, daquelas 50 online, pode ser que Deus te dê 5 mil, 50 mil. Ninguém recebeu. Estou falando de fruto, estou falando de respaldo, porque Deus nos chama para dar fruto, e fruto que permaneça. Todo aquele que pertence ao reino dá fruto. Eu dei uma live, falei de live aqui, de internet, para dar um exemplo, que para conectar com a nossa geração, né? Com a juventude, com as redes sociais, com o YouTube. Aliás, na pandemia você veio à igreja, sim ou não? Você assistiu o culto por onde? Pelo YouTube, não foi não? Você deixou de adorar? Deixou de ofertar? Deixou de cultuar? Vou me perguntar sobre a fé, porque a fé de alguns realmente... Enquanto que a fé de uns foi promovida durante a pandemia, a fé de outros pereceu. É uma noite de você se posicionar, você tem que entender isso. Você vai precisar olhar para trás e dar tchau assim, ó. Olhar pelo retrovisor da tua história e entender que lá atrás já tinha um homem de vestes reluzentes e olhos como chama de fogo, pegando na tua mão, te levando para o futuro, que é hoje. Então você não é o que já foi, você está melhor, ou deveria. Daqui a 5 anos você não vai ser o que é agora, porque o homem de vestes reluzentes quer que você cresça, ele está aqui, ó. Vamos. Tem fruto, tem dons, tem algo para viver, tem missão para fazer. Não, me deixa aqui, deixa eu ficar aqui mesmo. O poder de influência e de pregar a palavra, às vezes, de alguém no estado lagarta, é atenção zero. Você quer falar e ninguém te dá atenção, sim ou não? Às vezes você quer atenção, você quer falar para alguém e você não tem audiência. Acho que foi só eu que passei por isso, né?
Então vai ser importante ajustar o teu foco, deixar para trás as coisas antigas. A lagarta se fixa na verdade do propósito de Deus e se coloca de cabeça para baixo, se negando a viver as mesmas coisas. Precisamos sonhar e nos posicionar, ainda que o cenário seja contrário, gerar um ambiente do plano de voo milagroso liderado pelo Espírito Santo de Deus. Mas no período do casulo, a lagarta se desfaz em um caldo, decide matar a própria forma. Você precisa de novas lentes espirituais de futuro. Para isso é importante se abster de programações, conexões. Não tem como eu escutar uma chamada de Deus para eu viver algo da parte de Deus. Deus tem um voo de transformação para mim, mas eu quero continuar passando 10 horas no Netflix, mais 6 no Instagram. Estou assim, pegando leve, né? Porque existem coisas mais pesadas. Não. Novela, então? Não, novela é para alguém que já conhece a Bíblia de capa a capa, né? No mínimo 50 vezes já leu a Bíblia inteira, que agora ele consegue tirar 5 minutinhos para ver uma novela. Que já conhece a Bíblia toda, deve ser isso, né? Não é assim, não? É isso? Não. É você decidindo escutar os anseios da tua carne. Fica vendo programaçãozinha que não edifica você. A transformação, ela é prejudicada com esses ruídos. Ficar exposto a isso vai deixar as lentes espirituais suas turvas. Sua audição também não vai ser boa. Canções profanas, ambientes inadequados, companhias inadequadas, falas inadequadas, comportamentos estranhos que não concordam com a palavra de Deus, não cooperam com a transformação que Deus nos convida. Não cooperam. Não, porque Deus falou para mim que a palavra era de confronto. E eu falei, Deus, mas então me dá uma outra forma de fazer. Me dá algo mais lúdico, mais poético, para que eu consiga me comunicar desde as crianças até o adulto, sênior, master. E a palavra mais macia é: abandone as coisas do mundo agora. Já. Não tem como acessar um lugar de profundidade em Deus e viver maravilhas. Ai, porque a minha esposa se comporta assim, assim. Ah, porque o meu marido, nananã. Ai, porque o meu filho, mimimi. Quantas horas de joelho? Quantos dias sem comer? Quanto tempo na palavra? O casamento vai afundar mesmo. O filho também vai para o lugar errado. Você profetiza sobre ele? Você unge ele? Minha filha estava no mundo, desviou, foi dar um rolê no mundo. Falei, Deus, que falta de assunto é essa agora? A gente ministra com todo carinho, desde os 9 anos, frequenta esse ambiente. A gente estava ainda ensaiando uma conversão verdadeira, uma conversão completa, um impacto do teu Espírito na nossa vida, e ela já estava exposta ao ambiente da adoração e do culto. Que conversa é essa agora de querer conhecer o mundo? Foram 7 anos de batalha espiritual. Está pensando o quê? Eu sou do óleo mesmo, peguei o óleo. De madrugada entrava no quarto aquele cheiro de bebida, eu ia lá no computador. Senhor, tira, deixa, não vai mais seguir essa, não vai seguir isso aqui também. Vai mudar as programações. Ia lá no sapato, vai entrar com esse sapato agora no culto jovem. Abrir o guarda-roupa devagarinho para não deixar fazer um... Ia lá nas roupas, essa calça aqui ela vai dar. Esse vestido não está legal não. Essa roupa aqui ela vai dar. Ela vai querer dar isso aqui. Mas essa calça aqui ela vai entrar no culto. Estou falando com alguém, não? Não se mova. Faz alguma coisa. Abre a tua boca no ambiente. Declara a palavra de Deus na tua casa. Seja a voz profética na sua família, no meio da sua parentela. Faz alguma coisa. Sai do lugar, se mova. E não é porque a lagarta está parada dentro de um casulo que ela está parada, não.
o estágio é estacionário, mas ela está em movimento no espírito. Alguém entendeu? É só uma estação, é uma parada, mas ela não é o final da corrida ainda. Ou será que um carro não para abastecer o combustível? Sim ou não? Eu estou falando com alguém nessa noite. Você precisa de novas lentes espirituais. Se abster de programações profanas. Satanás, ele usa toda a estrutura midiática, entretenimento, esporte, política, para turvar as nossas lentes espirituais, para contaminar a nossa audição. Quando se fala de audição no contexto espiritual, está falando de entender. Eu não consigo entender, eu não consigo mais discernir qual é a voz que eu tenho que seguir. Então, quando eu ouço tanta coisa tóxica, que agora eu não sei mais se o que eu ouço é verdadeiro ou se é falso. Então, essa alegoria de usar a lagarta aqui é porque nesse casulo ela não escuta a abobrinha de ninguém. Menina, tu não sabe, a irmã, aquela ali, meu Deus, Pai eterno. Para falar para as laterais, ela é uma bênção. Fala pelos cotovelos, mas chama para reunião de oração, para o chá das irmãs. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque... Você marca uma oração, marca para um povo para orar, aí vem 5. Mas fala que vai ter uma conferência, que vai vir convidado, que não sei o que, já tem uma turma que se anima. É para ele. É por ele. É por isso que eu não ando em qualquer roda. Eu não ando com todo mundo. Não simpatizo com todo mundo. Não sou obrigado. A Bíblia não manda eu ser simpatizante de todo mundo. Não ando com todo mundo. Não sou legal com todo mundo. Não sou antipático. Pelo contrário. Eu sou ingênuo segundo a Bíblia me propõe. Aquele que não tiver a ingenuidade de uma criança não vai entrar no reino. Então eu confio em todo mundo. Para mim todo mundo é bom. Para mim todo mundo vai fazer o que é combinado. Entende? E se ele for desleal, o assunto dele não é comigo, é sobre ele. Eu dou o que eu carrego, ele dá o que ele carrega. Então isso não é assunto meu. Então para de levar para o pessoal uma coisa que não é tua. A menos que você se identifique, né? Com a maldade. Só tem uma palavra que pode contundir a gente, a palavra de Deus. Só ela. Mas eu quero fechar. Antes de apresentar esse quarto posicionamento, eu queria que você entendesse que hoje em dia está muito complicado um pastor ter a total audiência do seu rebanho. Está muito difícil. Porque o cara está no culto, está no momento, a palavra está sendo pregada e ele está aqui, ó. Amém? E às vezes a programação é pecaminosa. Às vezes a conversa é torta. Mas ele não conheceu ainda, ele não teve um encontro ainda. Deve ser isso, né? Porque quando a gente tem um encontro mesmo, o Senhor me encontrou na sala da minha casa, arrebentado, desesperado por Ele. E nesse encontro eu fui curado da síndrome do pânico, fui curado do alcoolismo, fui curado do tabagismo. Foi um encontro muito marcante para mim. Foram 39 anos na mão do palhaço, para agora eu querer viver de qualquer jeito. Eu nem tenho esse direito mais. Eu só tenho 52 anos, mas ainda vou dar muito prejuízo nas trevas. Muito mesmo. Filhos fora do casamento, relações quebradas. A conta não fecha. Uma vida cercada de abismos. Muita coisa para resolver. Ah, você acha que está tudo resolvido na vida de tudo quanto é líder, de tudo quanto é sacerdote? Acorda.
Todos temos problemas. Pastor tem problema, cantor tem problema, pregador tem problema, todo mundo tem problema. Só muda de endereço. Mas tem uma coisa que é muito boa pra gente. Se tem fé, se tem perseverança, vai acabar bem. Se tem fé, se tem jejum, se tem arrependimento, vai acabar bem. Essas coisas não podem fugir. Então, fecha um pouco mais os seus ouvidos para as audiências terrenas e abre um pouco mais a sua audição para a sua liderança pastoral. Abre um pouco mais os seus olhos e os seus ouvidos para a sua liderança pastoral. Isso vai ser proveitoso, inclusive para o trabalho deles. Em quarto e último lugar, seja dependente do Senhor e então, maravilhosamente transformado, voe com liberdade. Polinize vidas e testemunho vivo por onde você passar. Voe livremente para outros territórios, do alto e guiado por Deus, o seu plano de voo. Antes da transformação, eu só rastejava. Eu estava vivendo em paralisia. Em muitas áreas da vida, que a lagarta vive quase que num estado paralítico. E com a evolução desse ciclo transformador, ela agora tem um alto poder de influência. Ela agora não prega só aqui em 1 metro quadrado, não. Ela agora prega no bairro vizinho. Ela não prega só na Amazônia, ela prega no centro. Ela prega... Que mais lugar que tem aí? Fala aí. Chaperó, Coroa Grande. Por onde você andar, você não está mais circunscrito e refém a um lugar pequeno, onde você, pelo menos eu espero, né, pregando para 1 ou 2, mas você vai poder derramar esse evangelho, porque o evangelho é transformador. Se ele transformou você, você vai querer transformar alguém. Não tem um motorista de Uber que eu não encha a paciência dele. Peguei um anteontem, me levando fazer uma obra em Nova Iguaçu, tadinho. Não, porque eu dei a paz do Senhor para ele e tremeu, né? E aí, não, porque um dia desse sentou um pastor aqui e eu falei para ele, eu não congrego, porque a palavra de Senhor Jesus é suficiente. Basta eu entrar no meu quarto, fechar minha porta atrás de mim e aí pronto. Ah, entendi. Falei, não tiro tua razão não, porque essa também é uma verdade, mas só que tem outras. Ele mandou você sair. Como assim sair? Ele falou, ide pregai a toda criatura. E, não, cara, você espancou, tadinho, do pastor que andou com você aqui. Sério que você, conhecendo a palavra de Deus, você abriu mão de um texto do autor do livro de Hebreus, que está notificando a igreja local, dizendo, é sério mesmo? Vocês vão fazer como alguns que não frequentam as reuniões? Crente que não vai a culto? Uma brasa fora do braseiro, vai acontecer o que com ela, pastor? Brasa fora do braseiro, apaga. Só canta louvores. Começa a cantar um pagodinho para tu ver só se a vontade de cantar louvor não vai embora rapidinho. Deixa o ziriguidum entrar que rapidinho tu esquece quem é Deus. É fácil. E não vai culpar diabo não, porque a carne já está ensinada, ela tem inclinação, ela já sabe o que é. Ela não precisa de um manual para ter prazer, ela já sabe como fazer, pastor. A gente não quer que ninguém ensine a gente a ter prazer não, a ser tentado por ninguém não. A gente já sabe como fazer. Vamos conversar de gente grande aqui, vamos não? Fala, vamos. Eu já sei tudo que eu sinto de mal para fazer, mas se eu dedicar alguns segundos pedindo a ajuda e a liderança do Espírito Santo de Deus, a vontade vai passar. Mas tem uma coisa que ajuda, me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a matéria-prima para a ação santificadora e regeneradora do Espírito pela fé. Está escrito em Tito 3,5 e também em 2 Tessalonicenses 2,13. A palavra de Deus é a matéria-prima, é o sedimento, mas o agente que lava a gente, nesta era, chama-se Espírito Santo. E aí eu decido cooperar com esse trabalho que ele faz, para Deus, o Pai.
dizendo: pode me lavar. Eu sou esse sujo mesmo. Aquele que está de pé, cuide. Ah, não, mas se você acha que está numa posição segura, que você não vai cair, já caiu. Quando estou fraco, é aí que sou. Diante do meu Deus, eu sou fraco toda hora. Senhor, por que de novo isso? Senhor, por que eu não consigo viver isso ainda? Senhor, por que... Dialogue com Ele, converse com Ele. E nessa fase da contemplação desse lindo plano de voo de Deus, você veio nessa conferência maravilhosa. Agora totalmente transformado, seja um instrumento nas mãos do Senhor para pregar a liberdade. Para quem rastejava atrás de uma atenção de 1 ou 2, você agora pode voar um voo da transformação de Deus e ser uma influência do reino por onde você passar. Você consegue ficar de pé aí no seu lugar? Pode ser que alguém aqui esteja com a alma rastejando mesmo, em sofrimentos, em dores. Quem sabe um filho, após 7 anos de muita batalha espiritual, orando quarto, orando coisas, ungindo porta, ungindo objetos. Aí eu sou doido mesmo, não me julga. Sou doido. Prefiro ser doido do que ser omisso. Tá aí um excesso que eu compro fácil. É pela vida do filho, vale todo excesso. Saiu um dia de madrugada, porque agora sair é 1h pouca da manhã que vai sair. Antigamente meu pai falava assim, 9 horas em casa. Mas pai, 9 horas a gente está começando a se divertir. 9h30 no máximo. Se passar já sabe. Aí o Espírito Santo falou assim: solta. Ela é minha. Naquela mesma noite eu deitei para dormir em um sono muito conturbado e eu tinha pesadelos, eu sonhava com uma serpente tentando comer a minha filha. Eram sonhos horrorosos, eram pesadelos terríveis. Eu tinha que levantar correndo porque parecia que tinha uma anaconda tentando devorar minha filha no quarto do lado. Você tem noção, não? E minha esposa nem dormia. Porque você manda mensagem, 1h pouca, chegou, não responde. 2 horas, onde você está? Não responde. 3, 4, 5, sem resposta. 11h30 da manhã, oi mãe, estou na casa da minha amiga no bairro tal. Aonde é isso? É aqui na comunidade assim. O quê? E aí eu fui dormir. E o Senhor me visitou na madrugada. Um anjo me visitou na madrugada. Minha carne tremia. E um clarão invadiu meu quarto. Eu quis levantar porque eu achava que era Deus, porque eu já tinha passado por isso outras vezes. E eu sempre acho que é Deus. Por causa do clarão que se apresentou também diante de Paulo. Então eu sempre acho que é Deus, aquele clarão que já me visitou algumas vezes. E aí na mesma hora eu quero levantar para me prostrar. Aí uma mão me prendeu assim na cama. Não levanta, eu não sou Deus. Só vim te trazer uma mensagem. Estou cuidando dela. Pare de se entristecer. Ela é assunto meu. Na noite seguinte, ela saiu 1h pouca da manhã. Era uma rotina exaustiva, cansativa. Tanto que apareciam umas amigas do nada. 2h pouca da manhã, meu telefone toca. Minha mulher já pensa logo em tragédia. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa com a nossa filha. No telefone está minha filha assim: pai, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. O senhor pode vir aqui me buscar.
Eu não tenho nada a ver com esse lugar. Não tenho nada a ver com essa gente. Me tira daqui. O Deus que eu sirvo ainda faz. Ele ainda vai lá e pega e traz com as cordas de amor dele. Ele ainda faz isso. Mas de repente, se você crê, ainda dá tempo. E se a tua fé anda meio mirrada, se comporte pelo menos como uma lagarta, porque tem jeito para ela. Um dia ela vai voar. Eu queria fazer uma pergunta para alguém. Não tem como experimentar um plano de voo de transformação de Deus sem conhecer o Senhor Jesus. De repente você está nesse ambiente e o único acesso à transformação total é através do Mestre. A gente só consegue essa transformação através do Filho. O Filho é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu queria fazer uma oração com você, que nessa noite pode decidir entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para conhecer o plano de voo que Deus tem para a tua vida, de transformação. Feche seus olhos, curva sua cabeça, ora assim comigo. Santo Deus, eis-me aqui. Essa palavra foi dura comigo, mas eu mereço. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter vivido um coração tão duro nesses dias. Eu peço perdão pelos meus pecados e quero te perguntar, Senhor, tem jeito para mim? Porque eu não sei muito bem como fazer isso, mas eu reconheço que Jesus Cristo, Ele é mesmo o Teu Filho. E Ele é o Salvador do mundo. Eu quero recebê-lo no meu coração. Eu quero que Ele reine na minha vida. Eu quero que Ele governe a minha história. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero um plano de voo novo, inédito para a minha vida. Eu quero me apropriar das promessas que o Senhor tem para mim. Eu oro em nome de Jesus. A igreja continua de cabeça baixa orando. Eu queria perguntar se alguém nesse lugar, nesta noite, decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. A igreja quer abraçar você. Tem alguém? Alguém decidindo viver um novo tempo com o Senhor Jesus? Levante sua mão bem alto. Tem alguém? Pode ser que você tenha andado um tempo afastado do Evangelho, porque se entristeceu com alguém ou se distraiu, olhou muito para o homem e tirou os olhos do céu. De repente essa palavra fez sentido para você. Não, eu quero voltar para tomar posse, voltar para o controle, para o governo daquilo que Deus tem para mim. Eu quero andar nesse lugar. Quero abandonar essa escravidão de não estar em comunhão. Não, eu quero sim, eu preciso da comunhão da igreja. Se você é alguém que nessa noite está voltando aos caminhos do Senhor, voltando à comunhão com o Senhor, levante sua mão bem alto. Alguém? Todos na fé nesse ambiente? Ainda nesse espírito de adoração, de contrição, eu queria fazer uma pergunta para a gente terminar. Queria saber se tem alguém aqui que percebe que tem alguma coisa que ainda está presa, que ainda não se desenvolveu, que precisa realmente se posicionar. E nós podemos orar juntos nessa noite, e essa noite terminar muito melhor do que começou. Se você é alguém que viu 2025, você tinha planos, não conseguiu resolver muita coisa, mas você tem sonhos para 2026 e quer viver algo extraordinário da parte de Deus, e quer entender qual é o caminho para viver isso, sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar, porque o Espírito Santo está aqui e Ele faz maravilhas. Ele direciona, ele atua na mente, Ele atua na intelectualidade, Ele atua nas emoções. Pode vir. Não tenha medo. Nós somos chamados, transformados para voar. E muitas das vezes não estamos vivendo uma vida de transformação real. Não damos um testemunho de transformação. Semana passada eu fui na live da juventude da minha igreja. Tem um corajoso aqui.
Fui na live da juventude da minha filha cantando no ministério de louvor do Biuan da minha igreja. Eu falei, como é que eu tô vivendo isso mesmo, né? Depois de 7 anos de guerra, eu vivo alguns anos de alegria com a minha filha servindo a Deus, servindo a juventude, ajudando na célula, louva, ora, serve no Salt, a turma que integra as pessoas ali, que vão aceitando uma nova vida, cooperando com a obra do Senhor e ajudando no processo de transformação. Tem uma igreja aqui comprometida em ajudar você a se transformar, mas pode ser que você tenha um pouco de dificuldade nesse momento. Deixa eu te falar, o ano começou. Esse período agora é um período de preparação para Nissan, calendário judaico. Muita gente ignora isso, mas Satanás trabalha com o calendário lunar judaico, e as profecias e promessas se cumprem dentro desse panorama. Nesse período do ano é um período de preparação dos exércitos para irem à guerra, porque é o período de Nissan, que vai vir ali março, abril. No Brasil aqui é como se fosse um carnaval, e quando cai nessa época de fevereiro, eles ficam tentando esticar o máximo possível, porque aí não fica compatível com o plano internacional de fazer coisas terríveis pela terra. Satanás anda falando com as mentes que esse ano vai ser terrível, mas eu vim aqui te falar que se você tapar os seus ouvidos para essa mentira, pode ser o melhor ano da sua história. Porque esse é um estratagema de Satanás para você começar o ano mórbido, sem expectativa, sem sonho. Ei, o altar está aqui. Já se passou um mês. Não são mais 12 meses, agora são só 11. Não tem mais 12, agora são só 11 meses. E o 11º mês já está caindo para 10. Tem alguma coisa que eu posso fazer para chamar a atenção desse Deus? E eu entendi, de tanto entrar e sair de conferências proféticas, que um movimento profético, sair do lugar da cadeira e vir até o altar, tem uma força muito grande no mundo espiritual. Porque o nome disso é posicionamento. Eu me posiciono, o céu me vê. Mas se eu não me posiciono, o céu me ignora. A obra do Senhor foi escandalosa na vida de todos que estavam em movimento. Quem estava parado não viveu nada. Todos que viveram grandes coisas no mundo espiritual, em suas vidas, estavam em movimento. Vamos orar os corajosos que estão aqui. Queria convidar aqui os pastores da igreja para ajudar. Está louvando um hino aqui enquanto vocês oram. Profetizar sobre eles. Pela vida da tua filha, Senhor. O Senhor conhece, sabe? Meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Filho, eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Deixa eu ouvir essa igreja adorando, irmão. Só tu és. Não há. Outro como ti, só tu és, rocha firme, aquele que era, que é e que há de vir, estrela da manhã, raiz de Davi, não há que se compare. Não há outro como Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por esses três. Pode tomar o seu assento.